Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas novamente, Otávio Leal, Jianpren, e eu quero ensinar para vocês hoje meditação baseado nesse livro que se chama A Arte da Meditação. É um livro muito raro, um livro, quando encontrado, com um valor exagerado, um valor muito alto, mas é desse sujeito chamado Mathieu Ricard, que é um sujeito que é considerado, após o Dalai Lama mundial. É um meditador, um palestrante muito experiente, que tem horas e horas e horas de práticas meditativas. E o que ele fala para nós, que eu acho muito interessante, vê se vocês concordam comigo. Ele diz: nós, no fundo, não queremos sofrer. Ninguém acorda de manhã e diz assim: tomara que o dia inteiro e, se possível, toda a noite e todos os dias eu sofra. Ninguém pensa assim. Nós estamos vivendo momentos mundiais onde o sofrimento vem nos visitar várias vezes. Mas, repito, ninguém acorda e diz: eu quero sofrer. Na realidade, todos nós, quando trabalhamos individualmente ou coletivamente, ou quando temos um relacionamento afetivo, ou quando bebemos uma xícara de chá, que eu tenho um chá aqui, ou quando vamos tirar férias, trabalhar, enfim, todos nós buscamos a felicidade, todos nós buscamos a paz, é ou não é? Você é assim. E Siddhartha Gautama, o Buda histórico, quando ele se ilumina, Buda, ele diz assim: todos os seres buscam a felicidade, todos nós buscamos a felicidade, mas talvez busquemos no lugar errado. Expectativas, raivas, ilusões que acabam gerando desilusões. E depois Buda, após falar todos os seres buscam a felicidade, ele diz: e todos os seres sofrem. O sofrimento vem nos visitar a todo momento. Ora, se nós sabemos disso, que o sofrimento vem nos visitar, qual seria o antídoto desse sofrimento? Jesus sobe a montanha e fica numa quarentena, 40 dias, em silêncio, observando a própria sombra e falando com a existência. Buda senta-se debaixo de uma árvore e diz assim: daqui eu não levanto, Siddhartha Gautama diz isso, enquanto eu não descobrir quem eu sou, enquanto eu não atingir aquilo que é chamado de Satori, que é a iluminação. Mas mesmo sabendo que nós temos tantas hoje informações sobre meditação, sobre o remédio que é a meditação para lidarmos com tanto sofrimento, seja nosso, sofrimentos alheios, porque tem pessoas que sofrem pelos outros. E nós somos privilegiados porque temos muitas informações sobre meditação. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Poucas pessoas realmente meditam. Nós acreditamos que ler sobre meditação, conhecer técnicas de meditação, que isso é a meditação propriamente dita. E não é. E Mathieu Ricard aqui ele vai apontar várias meditações que permitam que eu realmente mude de verdade. Eu sei que existe muitas vendas de pessoas que falam a respeito de transformação, de alquimia, de modificação, mas a grande transformação que eu vi nos últimos 30 anos, que eu sou dessa área de meditação, de yoga, de tai chi, de naturopatia, de terapias, a grande transformação é quando nós incorporamos a meditação na nossa vida. E eu vou já dar algumas técnicas para você desse livro do Mathieu Ricard. Deixa eu mostrar de novo. Pena que esse livro é tão caro, porque ele é raríssimo. Mas ele tem técnicas aqui abençoadas de meditação que eu vou oferecer aqui para vocês. Então, uma delas que eu já acho assim, sinto na verdade, que é interessantíssimo, é a visão dele de algumas meditações que são muito comuns no Tibete, que são contemplativas.
Por exemplo, nós podemos meditar sobre o amor. Nós podemos sentar num momento do dia e ficar criando imagens do amor. Como eu amo, quem eu amo, quais foram os maiores amores da minha vida, quais são as pessoas que eu tenho gratidão. E eu vou, ao mesmo tempo que pensando nessas questões do amor, trazendo mais amor para mim e trazendo mais amor para o planeta. O Gandhi, ele falava algo que se tornou quase que um mantra, não é? Que ele dizia: antes de mudar o mundo, vamos dar uma volta no nosso quarteirão. Antes de mudar o mundo, vamos transformar a nós mesmos. Então eu posso fazer uma meditação do amor, olhar fotos de pessoas amadas, imaginar situações de amor, olhar para uma planta, olhar para uma vela que você já aprendeu comigo, olhar para a vela, a chama da vela, olhar para uma planta e fazer com que o amor saia de ti e toque essa pessoa. Existe uma meditação que é a meditação da espera da pessoa amada, que é uma meditação que vem do shivaísmo, do tantra, que é uma prática que você, quando está esperando um grande amigo, uma grande amiga, ou quando está esperando alguém da tua família que você ama muito, ou a pessoa amada. Eu tenho minha filha que se chama Amanda, eu vejo muito pouco Amanda. E aí quando eu vejo que eu vou encontrá-la, eu preparo essa meditação, que é o amor da espera. Olha que bonito, o amor da espera, quando nós estamos longe de alguém. E aí eu posso meditar nessa espera. O amor pela Nanda, minha companheira, que nós moramos juntos no Guarujá, mas nem sempre nos vemos. Então é o amor da espera, porque em algum momento eu vou encontrá-la. Então a meditação do amor você pode meditar na oração de São Francisco, que é aquela oração: Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz, que é uma oração linda que só fala de amor. Então o Mathieu Ricard, ele vai falar sobre o amor, meditar no amor, jogar amor para alguma coisa, jogar amor para animais. Você olha para o animal com atenção plena, porque meditação é você estar presente. Algumas definições que eu dou de meditação primeiro, meditação é atenção plena. Segundo, meditação é você não atrapalhar o momento. Por exemplo, quando estamos vivendo uma crise mundial, essa crise já é uma flechada no nosso coração. Já dói. Agora, se eu ficar quem jogou a flecha, porque jogou, tá doendo, tá me machucando, isso é o que nós chamamos de fazer uma tempestade num copo d'água. Ou uma tempestade numa bacia d'água, numa banheira d'água, mas já existe um problema. E quando eu fico jogando mais energia perversa nesse problema, é uma meditação no problema também. E quanto mais eu jogo amor para mim, jogo amor para o mundo, jogo compaixão, mais bonito é. Então olha que bonito, você pode meditar no amor, você pode meditar na compaixão, você pode se alegrar com a felicidade dos outros. Eu me alegro muito com a felicidade do meio ambiente, da ecologia, de vocês, meus irmãos, de vocês, minhas irmãs. Eu aprendi isso numa época da minha vida que eu estava com a testosterona muito alta, eu era muito jovem, e o Gasparetto foi o primeiro a falar assim: não inveja as pessoas. Ou tem aquela inveja que é uma inveja positiva, que é falar que sucesso essa pessoa tem, e que legal se eu tivesse também. Porque eu tinha uma certa inveja, não vou mentir para vocês, do Paulo Coelho. Paulo Coelho era tudo que eu queria ser quando era jovem. Quando ele começou a fazer sucesso, ele era maluco beleza, ele era rock and roll, ele era conhecido, ele escrevia canções lindas, ele era amigo do Raul Seixas, e ele sempre foi uma pessoa muito autêntica. O Paulo Coelho foi uma das pessoas mais autênticas que eu já conheci na minha vida, de pessoas famosas. Ele, a Rita Lee também.
e gostando ou não gostando, mas eles eram exatamente aquilo. Então, se alegrar com a felicidade alheia. Pensar agora, quem está sendo feliz agora, nesse momento? E eu começo a meditar nisso. Ou meditar, hoje eu reguei aqui minhas plantas. Onde é que estão as plantas? Está aqui. Hoje eu reguei aqui minhas plantas, então eu fiquei feliz de poder regar essas plantas. Até eu quero que a Nanda me fale depois como que eu rego essas plantas direitinho, porque não sei se eu pus muita água ou não. Se alegrar de poder trocar as coisas com os outros. Esses dias eu vi um amigo meu, Valfredo, um grande, um querido amigo, falando nos momentos de crise, de nós trocarmos algumas coisas e de nós buscarmos os pequenos produtores para fazer com que haja uma circulação financeira. Então estar alegre na troca, estar alegre muitas vezes num detox de compra, não comprar muita coisa, não gastar com muita coisa. Então isso é o que nós chamamos de meditação do amor altruísta, e não é fácil, porque às vezes vocês vão encontrar no Tibete pessoas que meditam nos piores inimigos. E politicamente, não importa quando vocês escutem esse vídeo meu, não importa quando, essa aula minha, porque hoje também é uma live por um curso de meditação que eu lancei esses dias. Então essa já é uma live desse curso, eu já estou falando com as pessoas que estão no curso. Então não importa quando você veja essa aula, você sempre vai ter alguns políticos para criticar, para apontar o dedo, para achar que os mesmos são culpados. Eu não estou dizendo que são nem que não são, mas no Tibete você tem que pegar aquelas pessoas que mais nós temos aversão. Essa é uma meditação bem adiantada. Pessoas que nós temos aversão, não é Vivi? Isso é de Vivi, Fábia, a Patrícia, a Carlota, a Nanda, todos aqui. Vê aquele que você tem mais aversão e você joga amor para aquela pessoa. Então, eu falei esses dias, né, que Mestre Jung, que é o iluminado do Ocidente, ele diz: aonde tem poder, não há amor. E aonde há amor, não há poder. Então, as pessoas que meditam muito, que oram de coração, que têm uma fé real, elas não querem ter poder sobre ninguém. Jesus dizia: o meu reino não é daqui. Então, abrem mão dessa ideia de poder, as pessoas que amam. E vocês que fazem meditação, que estão aprendendo, você pode jogar amor para as pessoas que só querem poder. Então, essa é a meditação do altruísmo, a meditação da compaixão. Não é fácil. Uma outra forma de meditar se chama shamatha, que ela é muito conhecida no Tibete. O que quer dizer shamatha? Shamatha é deixar as coisas como elas são. Você não interfere em hipótese alguma. Ou seja, existe a meditação que você manda amor, que você aceita o sucesso do outro, que você alegra-se com a felicidade do outro. Isso é muito bonito, muito bonito. Porque, note, por vezes os jogos esportivos. No Brasil, o futebol é o mais assim conhecido dos jogos esportivos. E há um pouco tempo atrás eu fui assistir um jogo. Fazia muito tempo que eu não via um jogo de futebol na televisão. Aí eu falei para a Nanda, para minha companheira, vou assistir o jogo Internacional e Grêmio, porque eu tenho toda uma relação com o Rio Grande do Sul e vou assistir o jogo. Pela primeira vez sentei no sofá para ver um jogo. Pela primeira vez depois de dezenas de anos. Sentei só para ver o jogo. Faltava 10 minutos para acabar o futebol, eles começaram a brigar todos entre eles. Todos os jogadores, a torcida xingando, nomes terríveis. Então o que quer dizer aqui? Nós nos alegramos com o fracasso dos outros. Nós nos alegramos com a raiva que um tem pelo outro, com notícias ruins. Nós temos aversão. Então meditar na aversão é gratidão, Daisy. Gratidão para mim.
Meditar na aversão é uma das coisas mais difíceis que tem. Eu odeio aquele partido político, eu odeio aquele time de futebol, eu odeio brócolis, eu odeio a pessoa que come carne, eu odeio quem é vegano. Quer dizer, sempre eu tenho aversões. E você pode meditar nisso, meditar na tua aversão, porque a hora que você se liberta disso, por isso é que o Mathieu Ricard, nesse livro, que é o melhor livro que eu já vi de meditação, ele vai falar exatamente isso que eu estou propondo para vocês. Meditar no sucesso do outro time de futebol, do outro partido, da pessoa que às vezes eu não gosto, ou daquele. É difícil, mas é um processo bacana. E trabalhar de não ficar preso nas nossas aversões. Então o nome disso é shamatha. Shamatha, o que significa? Significa que eu deixo as coisas como são, agora, na hora da meditação. Depois da meditação, eu trabalho 1 hora no asilo, 1 hora no Greenpeace, 1 hora no Médicos Sem Fronteiras, 1 hora recolhendo bichinho na rua e castrando, 1 hora lendo livros para velhinhos ou fazendo doin em velhinhos quando não tem esse vírus terrível, né? Mas na hora da meditação, deixa tudo como está, Naquela 1 hora, naqueles 50 minutos, deixa tudo como está. Por isso é que eu estava falando aqui, meditação é nós não perturbarmos o nosso momento. Deixar o momento como ele está, simplesmente como ele está. Não fica preocupado com isso ou com aquilo. Shamatha. E por que tem esse nome shamatha? Porque no Zen budismo, você senta e observa o chão. É uma das meditações mais poderosas que existem, não é? Sentar e estar observando o chão. Essa é a meditação do Zen budismo. Depois existe uma outra meditação que é a meditação vipassana. Não a que o Goenka dá. Existem outras formas de meditação vipassana, que você pensa numa coisa, depois pensa na outra, pensa naquilo, pensa no outro, sente o ar entrando, sente o lábio. É maravilhosa essa meditação. Eu ensino para você ela no curso de meditação. E ensino também o Zazen, que tem um jeito de sentar, um jeito de alinhar a coluna, uma forma de olhar para o chão. E tem a shamatha, que é a meditação tibetana. Deixa tudo como está. Não atrapalha o momento. Então, sempre que eu termino essas conversas com vocês, eu vou aqui para fora olhar o mar. Eu só olho o mar, deixo tudo como está. Isso é uma forma de meditação. Vocês sabem que eu defendo muito vocês se tornarem pessoas meditativas, não só praticar meditação, mas se tornarem pessoas meditativas. Então note, o Zazen você senta com a coluna alinhada, abaixa os ombros, olha um pouquinho para baixo, deixa os olhos semicerrados, não pode fechar os olhos no Zazen, não pode. Você tem uma postura corporal, que é o mudra cósmico, feito assim com as mãos, tem todo um jeitinho, tá? Esse é o Zazen. O Vipassana, normalmente fecha os olhos, sente o ar entrando, sente o lábio, sente... Você vai prestando atenção em alguns lugares, não pode se mexer. É parecido com a meditação Zen. O Vipassana ele vem da Índia, o Zen budismo vem do Japão. O Shamatha deixa as coisas como estão. Nós falávamos no passado assim, não apresse o rio, ele corre sozinho. Às vezes nós temos que fazer, nesse momento a gente tem que fazer isso. Não apresse o rio, ele corre sozinho. Então tem horas que é assim. Então no Shamatha não há atração nem aversão. Você observa tudo exatamente como é. Então essa é uma meditação. No Shamatha também você pode prestar atenção na respiração. Nos momentos de crise, nos momentos de ansiedade, é muito importante que você respire fundo, que você entre em contato com a tua respiração, com a tua pacificação.
Como nós estamos agora vivendo essa questão do vírus nesse momento, 2020, março de 2020, no Zen Budismo, nós sempre devemos agradecer por sentir o sabor do alimento. Por sentir o sabor do alimento. Porque já imaginaram se nós não sentíssemos o sabor do alimento? Vocês já pegaram uma gripe, Elaine, a Freire, a Lourdes, minha querida, a Raquel, a Patrícia? Vocês já pegaram um resfriado que você não sente o sabor do alimento? Uma outra gratidão é de poder respirar fundo. Todos nós temos essa bênção de podermos respirar fundo, a não ser quem está doente hoje. Quem está com todo esse desequilíbrio que às vezes nem consegue respirar. Então, a calma interior, a Freire está me falando aqui da importância da paciência. A paciência ela vem quando nós prestamos atenção na nossa respiração, no ar que entra e no ar que sai. Você pode até colocar um despertadorzinho para tocar de 15 em 15 minutos, ou um lembrete, e você respire. Para um minuto e respire. Tem um lama que se chama Surya Das, a Nanda vai anotar aqui, Surya Das. Ele é chamado do Dalai Lama americano. Ele é discípulo do Dalai Lama, mas ele é um americano e falam que ele é o Dalai Lama dos Estados Unidos. E tem no Spotify até, ou nesses aplicativos de música, fala-se desse Surya Das e tem alguns mantras, ele cantando esses mantras. Surya Das é muito bonito. E ele fala que as meditações devem ser algumas rapidinhas, é meio malicioso isso. Você tem que dar algumas rapidinhas meditativas. Essa é a visão do Tibete. Você faz pequenas paradas, e nessas paradas você volta a atenção para a respiração. Uma outra técnica é a concentração em um objeto. Vocês sabem que essa figura de Buda, e que aqui eu não tenho nenhuma, essa figura de Buda que é o Buda que fica sentado mesmo, tem alguns mosteiros no Japão que tem centenas dessas figuras de Buda, centenas e mais centenas. E as pessoas não adoram a figura de Buda, não idolatram a figura de Buda. Não. O que elas fazem? Você olha para aquelas figuras, você já fica meio meditativo. Você pode pegar uma figura de Buda, assim, e coloca uma vela do lado da figura de Buda, uma vela acesa. Coloca do lado da figura de Buda. E depois essa vela vai estar iluminando a figura do Buda, que é aquela figura calma, suave, meditativa. E você fica olhando para a figura de Buda, isso é a meditação em um objeto. Se você gosta da figura de Cristo, e eu também gosto, deixa eu só arrumar uma luz aqui, você pode meditar também numa imagem que é o coração de Jesus, que é uma imagem de Jesus, está saindo o coração dele. Você coloca a imagem na tua frente, escurece tudo, coloca uma vela aqui na tua frente e deixa a vela imaginar a figura de Jesus. E você vai entrando em contato com os atributos daquela imagem. No caso da imagem de Jesus, é todo o amor crístico vindo para você. No caso da imagem de Buda, aquela imagem de Buda sentado, reflexivo, pode ser uma imagem feminina também, automaticamente você entra em contato com uma pacificação. Ok? Então, já falei de algumas técnicas meditativas. Pessoal, eu estou hoje entrando em contato aqui com algumas pessoas que estão começando um grupo meu, um curso meu, que se vocês quiserem fazer, se vocês tiverem agora um equilíbrio financeiro, apesar que ele é mega parcelado, né? Que é um curso de meditação, que eu vou ensinar para vocês, vou dar mais de 300 aulas de meditação. Hoje eu estou aqui para dar conteúdo para vocês, não para fazer propaganda. É um pouquinho, porque às vezes você quer aprofundar, você gosta desse assunto. Eu gasto todo o meu dinheiro com estudo, então eu gosto.
Então eu lancei esse curso agora, a Nanda vai colocar o link no Facebook, muitos de vocês já estão fazendo, e quem quiser vai ficar só 6 dias, porque está linkado a Hotmart, e tem um bônus que é um curso também que chama Satori, que é a iluminação intensiva, e é um curso bem completo para quem gosta desse assunto e para quem quer se tornar um facilitador de meditação. Porque eu ensino meditação xamânica, meditação tribal, meditação zen, budista, meditação em pé, sentado, fazendo tai chi, meditação com cristais, com fogo, com terra. Nossa, são mais de 300 aulas. Ele é online porque esses cursos eu acredito muito no online. Muitos de nós têm um certo preconceito com o curso online, eu também tinha, mas quem faz os meus cursos e outros cursos também, quando você adquire, você tem 7 dias para mudar de ideia, porque eu quero que você veja a qualidade que eu e a Nanda colocamos, de informação, de filmagens. Não é aqueles cursos que vai ficar aparecendo um monte de imagens e as pessoas falando atrás. Vocês me veem de corpo inteiro e tem a área do aluno, enfim. E eu ensino essas práticas também, que eu estou ensinando aqui para vocês hoje, tá bom? Mas vamos continuar aí, a Nanda coloca aqui o link, é uma formação online. Mais informações vocês procuram nesse link, né? Bom, vamos lá. Eu quero falar com vocês um pouco de algo que o Lama Surya Das fala. Eu quero repetir para quem está chegando que esse é o melhor livro de meditação que eu conheço, disparado. Se chama A Arte de Meditar, de Mathieu Ricard. E quem quiser pesquisar o Mathieu Ricard, vocês põem no YouTube, tem ele falando. Vocês vão ver que gracinha, que pessoa genial, como vocês são também. Mas ele medita mais. Então ele fala dos obstáculos da meditação. Vamos pensar nisso um pouco? O primeiro é a preguiça. Eu quando sento na cama para meditar, eu sinto ou fome ou fico com preguiça. E aí eu deito para meditar e por vezes acaba dormindo. Aí vocês falam, mas Otávio, você medita há 35 anos. Pois é, medito há 35 anos, até hoje eu tenho sono. Eu tenho preguiça de meditar. Então, por isso que eu gosto de ensinar, seja uma pessoa meditativa. Hoje você pode meditar dançando, amanhã você pode meditar olhando a imagem de Buda, depois de amanhã meditar no amor a todos os seres. Porque se você começar a variar as suas meditações, isso vai ser muito benéfico para você. Eu sinto assim, mas não é uma verdade absoluta. Tem pessoas que escolhem uma meditação e vão sempre nela. Eu gosto de estar variando. Então a preguiça, ela é um problema. Achar que meditação não é para você é outro problema. Isso não é para mim, eu não consigo. Não consegue o quê? Você pode hoje, terminando essa live, fecha as luzes da tua casa, põe uma música bem gostosa e começa a dançar. Essa meditação chama Nataraja, eu te ensino, que é dançar com uma música. Olha que coisa mais gostosa. Mas a mente, ela prefere ficar na televisão, ela prefere ficar nas notícias, nas fofocas, nas preocupações. Dança. Então o primeiro inimigo é a preguiça. O segundo é a distração. É muito comum todos os praticantes de meditação, todos os praticantes da meditação, eles entram nesse processo de distração. Eles se esquecem de alguma coisa. E não tem problema nenhum. Volta a meditar logo em seguida. Ou seja, se você se distrai, volta a atenção para o objeto. Se distraiu, volta a atenção para o objeto. Se distraiu, tem até meditação que envolve a sexualidade, que é uma meditação em casal, que é você estar presente no ato sexual. Isso chama, Bruna, Maituna, que é o ato sexual tântrico, o ato sexual sagrado, que está associado normalmente à meditação de alguns signos, como a Bruna está me perguntando, ok? O terceiro inimigo é a agitação. Quem mora em cidade grande,
ele se perde muito, porque a agitação, ela faz com que eu me perca. Se eu não me engano, na Índia isso chama vrits, que são formas de pensamento, tem outro nome que chama kama-rupa, que são pensamentos de agitação. E a agitação, ela é uma egrégora, a cidade grande tem isso, você chega ali, você já fica agitado. Então, pode ser um inimigo para as nossas práticas meditativas, ok? Nesse curso que eu estou divulgando, eu não vou falar dele de novo não é isso. Mas quem está aqui na página, que a gente está colocando aqui para vocês, alguns já estão fazendo o curso, vocês lá podem fazer o seguinte, vocês podem procurar, tem algumas aulas de meditação que são gratuitas, aulas de meditação ou práticas meditativas gratuitas, tá bom? E no YouTube, amanhã ou depois, vai entrar a meditação de cada signo do zodíaco. Porque eu sempre digo o seguinte, digo para Freire, eu não gosto de dar informação boba para vocês. Se é para mim falar alguma coisa, tem que ser para valer. Se é para mim explicar uma meditação, tem que ser para valer, não dar uma resposta qualquer. Vocês não merecem uma resposta qualquer. Então hoje eu estou falando só daqui, eu não posso entrar em outros temas, senão eu falaria de forma superficial, não teria como ensinar. Então tem várias aulas minhas e nessa página que a Nanda está dando o link, tem várias meditações para você fazer que são gratuitas, ok? Agora, o maior inimigo da meditação é a falta de perseverança. A falta de continuidade é o inimigo de vocês, é o inimigo meu, de não dar a continuidade. Lembra que eu falei no início dessa nossa conversa? Nós não acordamos todo dia e falamos assim, eu quero sofrer, eu quero ficar chateado, eu quero ter uma vida triste. Hoje eu acordei e eu quero ter todo tipo de dor, de raiva, de sofrimento, de ódio. Não, ninguém quer isso. Só que hoje isso está nos cercando. Então o processo meditativo, e aí entra as orações contemplativas também, que eu também falei esse dia, de nós estarmos rezando antes de dormir, tem que ter perseverança. Eu acredito, e o Dalai Lama diz isso, que as pessoas são muito apressadas na meditação. O Dalai Lama diz isso. Elas querem atingir os objetivos da meditação de um dia para o outro. E nos processos meditativos, a primeira coisa que você começa é uma meditação breve, prestando atenção na tua respiração, prestando atenção nos pensamentos, fazendo essas práticas que eu dei agora, meditar no amor altruísta por todos os seres, meditar em coisas bonitas, meditar no perdão, que é o Ho'oponopono. Depois de um tempo que você começa a ver as coisas passando na meditação, você está no segundo estágio, que a mente começa a ficar um pouco mais tempo nas práticas meditativas. O Mathieu Ricard vai falar isso, vai ficando um pouco mais tempo, segundo estágio. No terceiro, você percebe quando a mente vai embora e você chama ela de volta. Você está lá meditando no amor a todos os seres e a mente pensa em aversão, em pensar mal dos outros, em acreditar no pior. Chama ela de volta. É importante que vocês nunca briguem com a sua mente, nunca briguem. O Gasparetto falava isso, eu adoro esse ensinamento dele, que é o seguinte ensinamento. O que vocês acham aí, pessoal? Nós temos que nos apoiar, nós temos que estar do nosso lado. Tem pessoas que falam, eu sou tonto assim mesmo, ou eu sou burro assim mesmo, ou eu sou distraído. Você não pode fazer isso com você tem que estar do teu lado. Nós temos um lado sombrio, temos sim, por vezes somos ignorantes num monte de coisas, somos inexperientes num monte de coisas, perdemos a paciência muito fácil algumas vezes, mas o que nós não podemos é deixar de estar do nosso lado. Então anota aí, estar do meu lado, primeira lição. Segunda, se apoiar o tempo todo. Ora, a gente apoia tanto as pessoas, é claro que nem todo mundo é assim, mas eu vejo um grupo de pessoas todas se ajudando hoje,
como é que se fala, Nanda? Grupos, né, de WhatsApp, das pessoas se ajudando, fazendo as coisas que os outros estão precisando, ajudando de uma forma altruísta, que é fazer da forma alheia, não de como eu quero, e olhar as necessidades dos outros, não é? Isso que eu estou falando. E por que eu não me apoio também? Por que eu não estou do meu lado, ok? Então, depois de um tempo, é que você começa a acalmar a mente. Então, se um dia você for dar aula de meditação, você tem que falar isso para as pessoas, que são 7 estágios, eu estou resumindo aqui. O primeiro, sente meditação breve. E naquele momento que você entrou, é um pequeno samadhi, é uma pequena iluminação. Naquele momento é uma pequena iluminação que você entrou em meditação. Logo em seguida, você consegue se concentrar um pouco mais, que é o segundo estágio. O terceiro, você vê a mente indo embora e você traz de volta. Depois de um tempo, você consegue ser mais firme nas suas práticas meditativas. Consegue ser mais firme. Depois você consegue ter o que nós chamamos de atenção plena, da beleza da atenção plena. Vocês sabem como que eu consigo ter atenção plena? E a Nanda está aqui comigo, ela vai me desmentir se for mentira. Atenção plena para mim, por exemplo, eu faço 2 estilos de karatê hoje. Eu treino Shotokan, terça e quinta, e eu treino o Goju-Ryu, segunda, quarta e sexta. E 2 estilos. E nas artes marciais eu consigo estar plenamente presente. O bailarino está plenamente presente. O dançarino da dança do ventre, plenamente presente. Esse pessoal que anda em cima de cordas ou que escala montanhas, isso é estar presente. Tem pessoas que estão presentes no ato de amor, que é o Maituna, que é o ato sexual sagrado, no ato de demonstrar amor, no ato de falar de amor. Outros estão presentes quando estão cantando. Então esse é o 6º estágio da meditação. É quando você atinge a beleza da atenção plena. A mente pode estar até gritando, mas você está ali atento. De observar uma montanha, observar uma imagem, observar... Eu fiz fotografia na escola pan-americana e eu observava cada foto mais bonita que a outra. Hoje aqui olhando o mar, cada onda mais bonita que o outro. Hoje o mar está bravo aqui. Depois é quando você consegue pacificar completamente a mente. Mas isso é um processo demorado. Um processo que o Mathieu Ricard, nesse que é o melhor livro de meditação que eu conheço, ele vai chamar de uma progressão da calma interior. Você vai aos pouquinhos entrando nessa calma interior. Então o que acontece? Na meditação, imagina que a nossa prática é uma cachoeira enorme. Uma cachoeira enorme. A Shunyata que entrou aqui agora, ela foi comigo para o Peru, lá em Cusco, no ano passado. E em Cusco as cachoeiras são muito fortes. As primeiras práticas meditativas, a mente é muito caótica, a mente é agitada. Uau! No segundo estágio, o lago fica só fluindo com mais tranquilidade. É o segundo estágio da meditação. O terceiro estágio é um oceano calmo, um oceano sossegado, um oceano tranquilo, ok? Então, Mathieu Ricard, ele fala para nós meditarmos, por exemplo, ao olhar para uma criança brincando. Esteja presente em ver uma criança brincando. Esteja presente em olhar para a beleza dos animais. Lília, agora viagem tão cedo, né? Não vamos nem pensar nisso agora, pelo menos nem eu, nem a minha escola, uma universidade. Eu estou gravando essa aula, vai para o YouTube depois, vai para a área do aluno do curso de meditação. Estou gravando essa aula em março, hoje que dia que é? 25, 26 de março. Nós estamos no meio de uma quarentena, que é o momento que algumas pessoas têm falado numa profunda alquimia. Na hora de estarmos do nosso lado, na hora de conhecermos os verdadeiros amigos, na hora de sermos mais amorosos, gentis.
E na hora de termos essa ideia da atenção plena, não importa o que você faça. Tem muitas pessoas aqui, eu não conheço muito bem vocês, eu conheço só a Nanda, conheço aqui a Terry, que é a Shunyata, e, por exemplo, a Nanda, vamos falar da Shunyata. A Shunyata faz um trabalho com pessoas que não têm o que comer. E se você está pleno nisso, é uma meditação no ajudar. A Nanda faz um trabalho de recolher todos os bichos aqui do Guarujá que aparece. A gente recolheu um bichinho, faz nem um mês que morreu, né, conosco, e é muito triste. Mas mesmo na dor, nós temos que ter a atenção plena. Porque se eu não tenho atenção plena na dor, essa dor dura mais do que deveria. Por isso que no Tibete tem uma meditação, agora eu não me recordo o nome, que você chama toda a maldade do mundo, chama Mita, M-E-E-T-A, Mita. Isso é para monges bem adiantados. Eles falam assim, ok, que toda a maldade do mundo venha para mim agora. Então eles ficam meditando no que eles chamam nos demônios internos e nos demônios externos. Ficam olhando a maldade sem entrar em contato com ela. Então essas pessoas que meditam muito sabem que nas práticas da meditação, muitas vezes a maldade vem nos visitar. O ódio, a inveja, as inseguranças, os desejos de não estarmos ali, tudo isso vem nos visitar. E eu posso aceitar isso ou imaginar que enquanto eu estou meditando na maldade, eu estou aliviando a dor de outras pessoas. Aliás, essa é uma meditação muito bonita. Pensar com o coração nas pessoas que agora estão tendo dores muito crônicas, pessoas que perderam entes amados, pessoas que não conseguem dominar a raiva, que estão o tempo todo brigando, que estão o tempo todo em confusão. Nós podemos meditar na dor de todos os seres, ao contrário de um movimento que ficou muito forte aqui no Ocidente, que é o movimento da Nova Era, que tem coisas muito lindas. Mas outro dia eu li um livro que se chama O Encontro da Sombra. E todo mundo tem uma sombra, não pensem que eu não tenho. Todos têm uma sombra, todos. Eu acolho muito bem a minha sombra. O Deepak Chopra tem falado sobre isso. E uma hora eu vou fazer uma live aqui sobre a sombra para vocês. Como ir de encontro à sombra, não fugir. A sombra é algo que o mundo não aceita muito. E é algo que é proibido pelo mundo, mas tem coisas boas das nossas sombras. Dá para aproveitar os valores da nossa sombra. Então, por vezes, eu vou em direção às sombras. E esse livro que se chama O Encontro das Sombras é um baita livro, Ao Encontro das Sombras. É um livro da editora Cultrix Pensamento, raríssimo, e são 10 capítulos. Aí tem a sombra de pessoas que lidam com saúde, que às vezes falam que podem se tornar onipotentes, achar que são onipresentes. A sombra dos religiosos, que acham que só eles têm a verdade religiosa. A sombra do poder, das pessoas poderosas. E fala da sombra das pessoas da nova era, que são pessoas, e eu sou muito da nova era, menos na roupa, eu gosto muito de usar roupa escura, a nova era usa roupa mais colorida. E a sombra da nova era é achar que tudo é luz. Então eu vou meditar na luz violeta, ou na luz dourada, ou nos seres de luz. Só que São Francisco já falava, e eu não sou dono da verdade, tá? Vocês podem discordar de mim, e eu sei que o que eu falo não serve para todo mundo. Porque a verdade, ela tem várias exceções. Quando esse livro fala das sombras, existem exceções. Outro dia eu falei no YouTube das sombras de cada signo astrológico. E muitas pessoas de peixes reagiram, não, eu não tenho essa sombra. As pessoas de peixes. Engraçado que o peixe tem mais luz no zodíaco, é uma opinião minha. Mas quando vem a sombra dele, pode vir com drogas, pode vir com egoísmo, pode se afundar na solidão. E muitos disseram, não, eu não tenho sombra nenhuma.
Eu não tenho essas sombras. Então, o que eu quero propor para vocês é ao encontro da sombra. Eu não faço a mínima ideia o nome do autor, porque vocês veem que eu vou fazendo live, eu mudo de assunto, me perdoem. Eu vou fazer uma sobre só as sombras esses dias para vocês. E aí o que acontece, não é? Quando você, na nova era, fala muito de luz, e São Francisco falava disso, né? Quanto mais luz, mais sombra. São Francisco. Jung. Jung dizia assim, eu prefiro ser íntegro a ser bom. Porque quem é só bom o tempo todo, a hora que vem a parte negativa, uau. Então eu prefiro ser íntegro a ser bom. É lógico que a minha sombra, se eu tô bravo, tô com raiva, quero que o mundo inteiro desmorone, eu não vou pôr isso aqui para vocês. Por isso que nós temos que entrar em contato com a nossa sombra. Nós temos que entrar em contato com a nossa sombra. Não é preciso jogar a sombra para os outros. Eu e a Nanda, quando os dois estão meio sombronildos, a gente não se encontra. Fala assim um para o outro. Hoje nós não vamos nem nos ver. O nome do canal, Bruna, é Humaniversidade, que é a minha escola. Humani, de humanidade, versidade. Ou você põe Otávio Leal, tem um monte lá. Mas eu tenho a sombra dos 11 signos do zodíaco. Peixes eu tirei. Eu vou colocar depois, falar de um outro jeito, porque eu não quero criar encrenca com as pessoas. Então eu vou suavizar um pouco. Porque é fácil vocês falarem para mim, Otávio, você tem muita luz, você é um amor, você é um mestre. Eu tenho horror que me chamem de mestre. É algo que realmente não faz sentido para mim. Eu sou gente como a gente. E todos os mestres que eu tive, por exemplo, a monja Coen é minha mestra de Zen Budismo. Ela não permite que você chame ela de mestra, a Coen. Ela não permite que você beije os pés, ela não permite que você se ajoelhe, ela não permite que você se despersonalize diante do mestre, que acontece muito isso. Você perde a sua personalidade, fica meio bobo. Então, quando eu falo de sombra, a gente pode meditar e deve nas nossas sombras. Eu gosto muito de falar isso para vocês, tá? Muito. Por detrás desse hábito, que eu tô de hábito em respeito a vocês. Eu sou um monge independente. Por detrás do hábito existe um homem. Existe um homem que tem as sombras, e minha sombra parece muito, enfim, com a indignação que eu tenho com coisas de justiça também, igual a Patrícia, com pessoas que fazem mal para animais, bom, enfim, não importa, todos nós temos. Então eu acho que no Ocidente é muito complicado chamar alguém de mestre, a não ser assim, mestre de capoeira, mestre de karatê, mestre cuca. Fala mestre cuca ainda, Nanda? Agora não, chama Masterchef, não é? Então eu acho importante a gente falar isso. Nós somos seres luminosos, luz e sombras. E na meditação que o Mathieu Richard propõe aqui, é exatamente isso. Hoje eu vou meditar nos meus demônios. Hoje eu vou meditar nas minhas fraquezas. E não é humildade não, Felipe, porque eu não sou tão humilde assim. Eu tenho um ego meio exagerado, assim, e às vezes eu tenho uma baixa estima bem forte. É porque eu sou Libra, Libra é o meu signo, então interiormente eu tenho uma baixa estima bem grande, que é Libra. Mas quando o meu ascendente a Leão aparece, põe. Aí minha companheira Nanda fala assim, hoje, quando eu dei uma aula, ela fala, hoje você não foi amoroso, ela me puxa a orelha. Hoje você não foi amoroso, às vezes ela fala pra mim, ela tá aqui. Aí eu falo, sabe o quê? Porque às vezes o ego, né? E tem pessoas que às vezes veem esse ego meu, que é do meu ascendente. Então agora não é mais Mestre Cook, é Masterchef. Então é importante nós meditarmos quando surge esses demônios, que é o desejo, que é a vaidade, que é a atração e que é a aversão. Porque meditação, eu vou repetir, é não atrapalhar o momento. Toda vez que você não está atrapalhando o teu momento, você está num processo meditativo. Toda vez que você compreende a realidade,
você está num processo meditativo. E a realidade, falando dessa sombra, é que se você nega a tua sombra, ela vai aumentando cada vez mais. Por isso que o Freud ele trabalha muito com a catexia, né, que é a ideia assim, se você tiver que fazer uma coisa, faz logo, porque senão isso começa a crescer, e uma hora você recalca aquilo e fica muito doente, e essa tua sombra ela acaba te destruindo. Catexia é pôr para fora, é viver o que tem que viver. O terapeuta Reich falava muito isso, né, que o Reich acreditava que você pegava uma pessoa louca, que acreditava que estava cheio de inca-venusianos na sala. O que é inca-venusianos? É um filme dos anos 70 de ETs. A pessoa fala com os ETs. Então põe gente fantasiada de ET e deixa ela falar com as pessoas. Não que não exista isso, eu estou dando um exemplo. Porque assim ela põe para fora logo aquilo. Isso é um processo terapêutico de curar a sombra. Então, na meditação, essas coisas vão aparecendo o tempo todo. E compreenda que isso é uma realidade. Não adianta falar, hoje eu meditei, pensei em muitas coisas negativas e parei de meditar. Isso não é uma boa meditação. A gente cresce muito quando chama as sombras para a nossa meditação. Eu não sei até que ponto ficar imaginando luz o tempo todo. E esse livro fala isso, Eu Não Sou Dono da Verdade, ao encontro com a sombra, que ele fala da sombra da nova era, fala de sombra de padre, de médico, de político, de empresário, de banco. Cada capítulo é um autor. E a sombra da nova era é acreditar que todo mundo é luz, que todo mundo não tem sombras. E isso pode ser terrível, é como aquele filme, o livro, O Diário de Dorian Gray, Oscar Wilde, não sei se alguém já leu, eu nunca li, mas está na minha lista, mas eu sei a história e já vi o filme, que ele vai envelhecendo e ficando uma pessoa mais resmungona, mais chata, e ele coloca toda a sombra dele num espelho, que só ele vê aquele espelho. E quando ele se olha no espelho, a imagem do espelho vai ficando cada vez mais feia, doente. E quando ele vai para o mundo, ele sempre põe uma imagem de luz. Sempre põe uma imagem de luz. Não. Isso para vocês de meditação, quem conseguir meditar na luz o tempo inteiro, depois me escreve. Porque Dalai Lama, Coen, Mathieu Richard, Dolano, Ganga, pessoas muito experientes em meditação, uma hora vocês têm que lidar com as sombras de vocês. E vou falar de novo, as sombras de vocês são muito fortes. Ó, eu não estou me mexendo, eu estou aqui, tá vendo? Eu não vou sair daqui. Olha o que eu estou lendo esses dias. O Corpo, o Seu Bicho Inteligente, que é um livro do Gasparetto e do Lúcio Morigi, que ele fala das nossas sombras, esse livro, do poder do nosso bicho, o bicho que sabe o que é certo, o que é errado, o bicho que nos protege, o bicho que nos defende, o bicho que ataca quando precisa e foge quando precisa, tá bom? É o encontro com... o livro que eu falei, o outro, esse aqui é um livro mais simples, né? Gasparetto tem uma linguagem bem simples de meditar no nosso bicho, que é a sombra, que é o id. O livro que eu falei que é muito profundo da sombra se chama Ao Encontro com a Sombra. Então, cada vez que nós vamos meditar, essa sombra vai aparecer. E ela pode ser um instrumento muito poderoso. Só que eu acho que esse livro vocês não vão encontrar, ele é muito raro, da editora Cultrix Pensamento. Eu nem tenho aqui para mostrar, que eu estou na quarentena, né? Eu estou aqui no Guarujá. A minha biblioteca maior, ela fica lá em São Paulo. Bom, como o tempo está acabando, eu vou propor para vocês a gente meditar esses dias sobre o valor da vida humana, o valor da nossa vida, sabe? A nossa vida. Eu acho que hoje chegou o momento da gente pensar nisso, né? O valor da nossa vida. A gente pode meditar no valor de todas as vidas. Eu acho que essa é uma boa meditação. Sentar hoje e falar como é que é o amor, como é que é a importância de todas as vidas. É uma boa motivação. Quando a gente termina uma meditação, nós falamos assim, que essa meditação seja para todos os seres vivos, seja para todos os seres que estão fragilizados, todos os seres que estão doentes, que essa meditação seja para todos os governantes mundiais, que talvez a gente nem goste deles,
mas que agora, por favor, que eles tenham uma percepção que a vida é mais importante que a economia, que o dinheiro, que os valores, que o ouro, que a bolsa de valores e que um monte de coisa. Então, às vezes você faz uma meditação, no final você lança essa prática para todos os seres, ok? Pessoal, meu tempo aqui esgotou. Que eu falo do espelho é o retrato de Dorian Gray. O retrato de Dorian Gray, o clássico de Oscar Wilde. Mas é um livro dificílimo de ler, tá? Porque o Oscar Wilde, libriano que nem eu, e ele fala, é difícil, mas é um clássico inglês, né? Gratidão, gratidão, um monte de amor para vocês. Amanhã eu estou aqui de volta. Quem está me vendo no curso de meditação ou no YouTube não tem amanhã, mas no Face, e amanhã vamos falar de terapias. E eu posso voltar a falar um pouquinho mais das sombras também amanhã. Amanhã vamos falar das sombras, de como acolher, como curar essas sombras e falar da terapia real, que é a urinaterapia. Sei que vocês vão achar isso estranhíssimo, mas algumas pessoas vão gostar. E aceita a sombra, recolhe tua sombra, tá bom? Não nega ela, não. Amor de amor para todos vocês. Eu que agradeço mesmo. Gratidão.